Muito bem, estamos de volta rapidamente, sem perder tempo. Melhores momentos de Flamengo 2, Cruzeiro 1 na tela. E a gente começa a analisar aqui. Derrota. Olha aí, ó. Tá na tela, tá na tela. 2-1, Eduardo Panz, boa tarde. Boa tarde, Everton. Boa tarde, pessoal de casa. Esse jogo aí, primeiro, a gente estava conversando aqui na redação, antes do programa. Eu ouvi muita gente criticar o Mano Menezes, alterações do Mano Menezes, etc. Mas eu coloco na conta dos gols perdidos, a derrota do Cruzeiro. Porque eu acho que o primeiro tempo do Cruzeiro, eu senti um Cruzeiro muito medroso. Mas não foi a proposta? Isso tem acontecido nos últimos jogos do Cruzeiro. Foi assim contra o São Paulo, contra o Atlético nem tanto, mas o Atlético fez um primeiro tempo bom, muito em função do Cruzeiro retraído, estudando demais o adversário. E ontem contra o Flamengo, mais um primeiro tempo em que o Cruzeiro deu demais campo para o adversário e sofreu com isso. O Flamengo perdeu algumas oportunidades. Veio o segundo tempo, eu não acho que o Mano errou nas alterações. Por que eu não acho? Porque ele criou. O Rafinha que entrou fez o gol. Depois teve 3 chances claras de gol, 2 delas claríssimas com o Ábila. E assim como aconteceu no Clássico, o Ábila perdeu um gol que ele não pode perder. Perdeu gols que ele não pode perder. Porque eram situações muito claras. O segundo ele dentro da pequena área, o Muralha já batido no lance. O Cruzeiro poderia ter matado o jogo ali. Um momento que o Cruzeiro tinha equilibrado o jogo. Assim foi no Clássico também. Então não dá para ficar jogando a culpa só para treinador. A gente de vez em quando tem que parar de passar a mão no jogador e bater nele também. O Ábila falhou. Quando um goleiro leva um peru, a gente critica. Quando o Bruno Rodrigo falha, a gente critica. O atacante falhou nos 2 últimos jogos. Gols, situações claríssimas de gol e ele perdeu. Então vai para a conta do artilheiro do Ábila, que tem sido muito importante para o Cruzeiro, isso é fato, mas nos 2 últimos jogos, Cruzeiro, eu vou colocar Cruzeiro e Flamengo, Atlético e Flamengo, ele falhou. Falhou como um goleiro falha e toma um frango, como um zagueiro falha numa situação de gol, e a gente tem que falar isso. Então, colocar na conta do Mano Menezes eu acho exagerado, porque ainda que você não concorde com todas as alterações, elas renderam frutos. O Cruzeiro criou, e os gols que o Flamengo tomou um chute de fora da área que desviou no zagueiro. E você não vê hora nenhuma no segundo tempo o Rafael sendo o melhor jogador em campo. Nossa, o Flamengo pressionou o Rafael, isso. Não teve isso. Então foi um jogo controlado, na medida do possível, no segundo tempo, em que o Cruzeiro criou situações, deixou de fazer. O Flamengo, as poucas vezes que chegou com clareza, foi lá e venceu o jogo. Então, menos. Dessa vez, culpa vai para a conta do jogador que perdeu o gol. Eu também tenho o mesmo pensamento. E outra coisa, o Cruzeiro, quando fez 1-0, poderia ter metido um volante para segurar. Se mete um volante e toma virada, o mundo cairia na cabeça do Mano. Eu acho que ele fez correto. O Flamengo não tinha outra coisa senão partir para cima. Ele exploraria, principalmente, a velocidade do Elber, né? E aí, né, a bola desviou no Bruno Rodrigues. O Bruno Rodrigues falhou. O Rafael falhou na batida do Mancoês. Pelo amor de Deus, gente. Mas quando critica o Bruno Rodrigues, critica o Rafael, critica o Mano, Henrique, mas não consegue criticar o Ábila. O Ábila perdeu 2 bolas que definiriam o jogo, na cara do gol. Então, peraí, ué. Você é louco, bigode. Por gentileza, ídolo. Vamos falar desse jogo aí. O que você acha das alterações que o Mano fez e se isso teve alguma relação com a derrota? Boa tarde. Boa tarde. Assim como o Panzi, eu não acho que o principal aí da derrota do Cruzeiro passou pelas alterações do Mano, não. Eu acho que, assim, se a gente pegar uma coisa que aconteceu ontem, principalmente no primeiro tempo, e relacionar com essa queda recente do Cruzeiro, tentar achar um fator comum, consistente, um problema recorrente do Cruzeiro, e aí sim tem um ingrediente do técnico, eu acho que o Cruzeiro precisa de jogar mais. O Cruzeiro precisa de mais ideias com o Mano Menezes. Mano Menezes Você acha que ele mostra pouca coisa? O Cruzeiro com o Mano Menezes se tornou mais organizado, se tornou mais pragmático até certo ponto, num bom sentido, né? As linhas bem postadas, não se desorganiza na hora do momento defensivo, não fica aquela bagunça na recomposição e o adversário acha o contra-ataque muito aberto quando acontecia, como acontecia na era do Paulo Bento, beleza. Só que, Everton, o Cruzeiro fica muito, na hora de atacar, muito previsível. Assim, morrinhando. E isso é uma coisa consistente. Eu estou falando do jogo de ontem também, não estou saindo do jogo de ontem. Mas é uma coisa que aconteceu ontem e que acontece com frequência. Acho que o Cruzeiro, com essa escalação, o Mano Menezes, assim como o Tite, gosta dessa história de ter 2 homens de lado, um mais meia e um mais atacante.
né? Pela direita, o Robinho, que é mais meia. Pela esquerda, o Rafael Sobis, que é mais atacante. Só que se você somar os dois, o Cruzeiro fica sem velocidade. Né? O Tite fazia isso, quem jogava pela direita era o Jadson, que é mais meia. Quem jogava pela esquerda era o Malcom, que é mais atacante. O Malcom é até inferior ao Rafael Sobis, mas é um atacante agudo, de carregar a bola, né? Mais vertical, assim, como o Alisson, como o Elber, por exemplo. E o Jadson também é mais rápido do que o Robinho. Então, eu acho que na soma desses dois aí, o setor do Cruzeiro de criação fica muito lento. No primeiro tempo, por exemplo, que o Pan está falando, o Cruzeiro ficou mais devagar, assim, a bola chegava no Sobis, ele na esquerda, ele dava para trás. Demora. Toca nele, ele toca para trás. Pois é, mas isso te faz acreditar. Essa forma que o Cruzeiro está jogando, que te incomoda, te faz acreditar. E não é por causa do resultado, que dificilmente ele sai do Z4. Não, nada a ver. Nada a ver uma coisa com a outra. Acho que o Cruzeiro sai do Z4 pelo elenco que tem, em termos comparativos ali com a turma mas que tá essa brigando, obrigação de ganhar jogo... Claro. Vai ser difícil. Agora... tem uma coisa que é difícil de explicar, Everton. Não é sistema, não é numeração, 4 não sei o quê, não é isso. Mas o Cruzeiro, com a bola, desde que o Mano Menezes chegou, não tem assim uma centelha assim, de criatividade, de brilhantismo, né? Sabe? É sempre muito nota 6, assim. Então precisa ter um pouco, sabe, mais de velocidade, de triangulação, de tocar, de passar, de fazer acontecer. E ontem, além disso, que eu acho que vale ponderar, porque é um elemento comum a outros jogos, e aconteceu no primeiro tempo ontem, tem isso que o Pães falou. O Ávila, pelo amor de Deus, né? Gente, olha aqui, ó, ridículo. nós estamos com a tabela aberta aqui. 30 pontos, 27 jogos, 8 vitórias, 6 empates, 13 derrotas. 13. Cruzeiro venceu 2 jogos em casa. Pouco demais. 2! O Cruzeiro venceu 2 jogos em casa. Nós estamos com 28 rodadas. 27. Faltam 6 em casa. Faltam 6 jogos pontos. em casa. Salva ele do rebaixamento. Não, você falando 2 jogos em casa... Que ele venceu. Que ele venceu. Como mandante. Como 2 jogos. mandante. Quer dizer, Dilmar, é muito pouco. Não foi só isso, não é possível. Foi. O Cruzeiro ganhou do Inter... Não, em casa, foi isso. Em casa, 2 jogos. Não, é porque a América foi fora, é verdade. Então assim, eu não sei. Eu acho que a coisa é grave demais para enxergarem tudo. Não, mas daqui a pouco. É grave demais, gente. O Cruzeiro tá na zona de rebaixamento com 30 pontos. E aí tem Figueirense, Vitória e Coritiba aqui na briga, o Sport também e tal. O Inter tá junto com ele aqui. E assim, o desespero é muito grande. São 2 grandes. Ainda vai enfrentar o Vitória, fora de casa, jogo com Vitória. Quer dizer, vai jogar com o Grêmio, vai jogar com o Palmeiras, vai jogar com o Internacional, vai jogar com Vitória. Meu Deus, é muito preocupante, muito preocupante. Dilmar Oliveira, boa tarde. Boa tarde para todo mundo. 30 pontos, 2 vitórias em casa. E o Cadu se surpreende porque acho que todos nós, quando a gente fala assim, nós passamos pela 27ª rodada, estamos indo para a 28ª e a situação do Cruzeiro é 30 pontos. O que mostra como que o Cruzeiro foi mal nesse brasileiro, como que o Cruzeiro foi mal nessa temporada. Concordo que às vezes a gente aprende a olhar o Cruzeiro no cotidiano dele, nos jogos dele, no histórico dele. Quando você olha o Cruzeiro, você vê o Cruzeiro com velocidade, você vê o Cruzeiro com movimentação, você fala... Hoje vai. O dia que o Cruzeiro começa a nhacar, você começa a olhar, fica aquela coisa burocrática, você fala assim, é hoje. Mas por que isso? Porque é uma noção de forma de jogar do time. Acho que o Mano recuperou muita coisa, como o Cadu colocou e tal, mas... Olha que foi tão ruim, gente, foi tão ruim, que esse molho, essa história, essa questão de estar fazendo algo diferente ainda pega demais pro lado do Cruzeiro. E sabe o que mais me preocupa? É que a gente está falando de 28ª rodada. Quando a gente assustar, já está faltando 5 jogos. Quando a gente assustar, está faltando 4 jogos. Então esse ir e vir do Cruzeiro na zona de rebaixamento é o que mais assusta. Em que momento ele vai chegar na reta final do Campeonato Brasileiro? Qual é o momento que o Cruzeiro vai estar? É livre, é subindo, se arrastando do rebaixamento? Ou é lá embaixo? Porque quanto mais você se arrasta lá embaixo, pior é a situação. É mais pressão em cima do jogador, é mais pressão em cima do treinador. Não que o Mano é um cara extremamente experiente para passar por cima dessas situações. Mas mesmo assim, é um momento delicado de você promover na cabeça de quem está com você ou do jogador que está com você, que você ainda tem chance, que você passa por essas situações. Porque você vai ter no decorrer desses jogos que estão faltando arbitragem, cartão, suspensão, jogador fora, mudança de time, e o pior que é a mas obrigação não para quem está brigando lá embaixo na zona de rebaixamento, Cadu. É isso que eu estou dizendo. Você tem tudo isso para todo mundo e um time que tem 30 pontos. O Gento está passando informação, Eduardo também aqui.
O Cruzeiro, na verdade, foram 3 vitórias. Aqui 2 foram no Mineirão e uma no outro. Dane-se, muda muito pouco. 35% de Muda muito São 9 pontos, gente, comandante. Muito pouco. 9 pontos, comandante. Peraí, ué. Empates, né? O Cruzeiro é pior que o Flamengo, A gente consegue ver relação. Todos, é o pior. Você consegue ver relação nessa dificuldade do Cruzeiro jogar e vencer em casa com o esquema implantado pelo Mano? Não, porque o Quando Cruzeiro... precisa atacar, sofre. Não, porque o esquema adotado pelo Paulo Bento era diferente, o Cruzeiro também não vencia em casa. Eu não sei se é o fator psicológico, de toma o gol e sente demais e não consegue reagir. O fato é que a campanha do Cruzeiro, ruim, a zona do rebaixamento, a briga para não cair, passa pela campanha agora, como mandante, 35%, 3 vitórias como mandante, tem 6 jogos ainda restantes como mandante. Por ser o Cruzeiro, um time grande, a gente pode imaginar, a torcida compra a ideia, está indo aos jogos, vai conseguir aí, desses 6, vamos por 4 vitórias, mas são 35% de aproveitamento, com o próprio Mano, com o Mano agora vai, não foi. Nos últimos 12, somos um ponto. É complicado. E tem um detalhe que para também não chegar e achar só porque o resultado não veio recentemente, vocês estão falando isso. Quando o Cruzeiro ameaçou a dar aquela arrancada, a gente falou aqui que era uma arrancada relativa porque era o momento mais fácil da tabela e mesmo assim o Cruzeiro não pontuou da forma ideal, não. Porque empatou com o Curitiba aqui, né? Era aquele momento que era para fazer 100%. O Cruzeiro foi razoavelmente bem, mas era natural, né? Era o momento que com Santa Cruz, com Curitiba em casa. Eu lembro do programa, antes do jogo contra o Botafogo da Copa do Brasil, início do mês de setembro, que eu falei aqui, que o Cruzeiro tinha dado aquela arrancada, tinha ganhado Santa Cruz 2-0, não tinha jogado contra o América. Eu falei, jogou mal contra o Santa Cruz. O Cruzeiro, os números e as vitórias mostram que houve uma evolução. Eu briguei com você. Mas tem jogos ruins, Coritiba, Santa Cruz, o segundo tempo contra o Inter, não me agradou. E aí agora que pegou os times que estão mais organizados no campeonato, melhores colocados na tabela, não vencem. Deixa eu dar um giro aqui. O tempo não tem como, gente. Não tem como explorar mais. Nós temos que dar um giro aqui. Deixa eu só dar um recado para vocês. Já está todo mundo participando da promoção Com Cristal Você Festeja? Tá ou não tá? Se você ainda não está participando, ainda dá tempo, hein? Dá uma olhada aí. Promoção Com Cristal Você Festeja. A Cristal leva você e mais 3 amigos a uma viagem para curtir o Festeja nos lugares mais incríveis do Brasil. Para ficar mais top, você pode escolher onde quer curtir o Festeja. O camarote é tudo incluso e você com seus amigos ainda podem visitar o camarim dos artistas. Olha, dá uma olhada, você viu aí? Então, para participar, é muito fácil. Você vai cadastrar no site, pronto, você já está concorrendo. E se você ainda não está participando, fica de olho no desafio dessa semana para aumentar as suas chances de ganhar. É o Enigma do Encontro. Entre no site da promoção, veja os depoimentos da galera e resolva o Enigma do Encontro. É só adivinhar, compartilhar na sua timeline e pronto. Você já ganha um número da sorte. É moleza, é ou não é? E quanto mais desafios você participar, mais chances de ganhar. Consulte o regulamento no site cristalfesteja.com.br. Está esperando o quê para ganhar uma viagem e prêmios exclusivos todos os dias? Cristal Festeja. Esse encontro é top. Beba com moderação. E o Atlético, hein? O Atlético segue na caça aos líderes. Ontem recebeu o Internacional, venceu 3-1. Tá lá na briga, tá vivo. Melhores momentos na tela de Mar Oliveira. Atlético 3-1. Gostei muito do primeiro tempo, acho que no primeiro tempo o Atlético mostrou tudo que a gente imagina dele como time, seguro, compacto, intenso. Você viu alguma coisa, alguma melhoria na coletividade desse time ou ele ainda segue resolvendo na técnica? Não, ele foi mais coletivo no primeiro tempo. Agora, o segundo tempo foi assustador, porque aí o time muda por completo. Eu queria entender o que acontece com o Atlético na segunda etapa. Se é a questão... A gente já falou que algumas vezes foram as substituições mesmo, né? A questão do Marcelo, de um questionamento, você tira o atacante, você tira o cara principal, você tira o craque, você muda a estrutura. Mas ontem, as substituições dele não fizeram com que o Atlético tivesse uma queda de rendimento, mas a condição física do Atlético também teve um peso no segundo tempo. Então, assim, eu não consigo detectar especificamente o que tem acontecido com o Atlético no segundo tempo, mas é o momento em que mais preocupa. E diante de uma equipe como é o Internacional, que vem aí nessa
peleja que está o Internacional, né, na estruturação dele, tecnicamente, individualmente, com erros do seu treinador, com jogadores melhores no banco e tudo que o Internacional vem passando, e o Atlético sofreu de novo na segunda etapa. Claro que a gente tem que dizer que individualmente ainda continua tendo os jogadores que fazem diferença. O gol lindo que o Fred marcou, o Robinho, que é incansável dentro de campo, incrível a condição física que o Robinho acabou tendo no decorrer dessa temporada, que chegou a preocupar em termos de Libertadores, quando o Atlético estava disputando a Libertadores. E você individualmente você destaca os caras, mas no coletivo do segundo tempo já foi completamente diferente do primeiro tempo. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que é preciso o Marcelo trabalhar ainda. Olha só, turma do esporte de Belo Horizonte, vamos voltar a falar do Galo, calma. O tempo já está correndo, a hora é certa, é agora. O Grupo Vitória da União dá para você 24 horas de ofertas incríveis, seja pela internet, redes sociais ou pelo 0800. Você não pode perder essa, e preste atenção, somente nas quintas, sextas e sábados. Oportunidade única para fechar o melhor negócio do ano. A ordem é a não perder venda. Ligue agora mesmo 0800 283 1131. Acesse o site, garanta o seu cupom de desconto. Conheça a nossa promoção, você só tem 24 horas por empreendimento e seja o primeiro a garantir o melhor lote hoje mesmo. Aproveite, porque a hora é agora. Faça logo esse golaço. Só o Grupo Vitória da União para trazer solução para a vida da gente sem burocracia, com financiamento próprio. 24 horas de descontos incríveis só para você. Informações Grupo Vitória da União, 0800 283 1131 ou gvu.com.br. Ó, na volta tem mais Galo aqui, fique por aí, até já. Os donos da bola.